Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para abrir a temporada 2025-2 do Legiscast. E a gente vai abrir essa temporada do segundo semestre do Legiscast de uma forma muito feliz e com um episódio que eu acredito que vai ter uma validade não só para o segundo semestre de 2025, mas vai ter uma validade atemporal, né? Aqui na SPM, no curso de Relações Internacionais, nós costumamos sempre falar que, além das possibilidades diplomáticas formais, você tem as possibilidades de diplomacia corporativa e, dentro da diplomacia corporativa, um campo chamado relações governamentais, né? Meu nome é Fábio Andrade, eu trabalho com disciplinas de economia brasileira, economia política internacional e relações governamentais. E hoje, nesse episódio do Legiscast, eu e os alunos que participam do núcleo Legislab temos a felicidade de receber a Raquel Guimarães. A Raquel Guimarães é diretora para temas de saúde e relações governamentais dentro da Prospectiva Public Affairs. Raquel, boa tarde. Brigadíssimo por você ter aceito o convite de vir conversar conosco. Boa tarde, professor Fábio. Boa tarde aos alunos. E eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tá. Então, majoritariamente hoje nós estamos aqui com alunos do segundo semestre, parte na plateia e parte aqui na bancada. E aí eu vou passar para fazer a pergunta inicial para o Heitor, que é nosso aluno da turma 2B de Relações Governamentais. Heitor, a palavra está contigo. Raquel, é um prazer ter você aqui conosco. Para começar a nossa conversa, poderia nos contar como foi sua trajetória até chegar no seu cargo atual? Claro, Heitor, conto sim. Bom, eu formei em ciência política na Universidade de Brasília, eu sou de Brasília. Participei da empresa Júnior e no final já na reta final da minha graduação, eu vi uma oportunidade de fazer um estágio aqui na Prospectiva. A Prospectiva é uma consultoria, como o professor Fábio comentou, de Public Affairs. A gente acompanha hoje a América Latina. Temos clientes que são, em sua grande maioria, empresas multinacionais, empresas também nacionais, e a gente faz esse acompanhamento e essa orientação junto ao governo. Então, tanto executivo, legislativo, a nível federal, mas também a nível subnacional, né, estados e municípios. E eu tive a oportunidade de fazer estágio aqui, acabei sendo contratada ao final da graduação e estou aqui na Prospectiva, esse ano fez 10 anos já, na verdade. Então, foi meu primeiro emprego, né? Entrei aqui como estagiária e fui crescendo com algumas oportunidades que a empresa me deu. Também fui passando em alguns setores, então hoje eu estou na área da saúde, mas já passei aí, já atendi clientes do setor de alimentos e bebidas, do setor de turismo, do setor de esportes, então já tive aí algumas outras experiências. E acho que minha jornada ela não é tão extensa em questão de áreas de trabalho, né? Porque eu fui pegar a oportunidade aqui na Prospectiva e acabei ficando. Então, fui contratada como consultora, virei coordenadora, depois virei gerente e hoje em dia sou diretora aqui. Beatriz? Prazer, Raquel. A minha pergunta é: o que te motivou a seguir a carreira na área de relações governamentais e se você teve alguma dificuldade por ser mulher nessa área? Bom, Beatriz, obrigada pela pergunta. Acho que, na verdade, quando eu decidi fazer ciência política, eu não tinha muita noção das oportunidades de mercado. Acho que, como muitos dos jovens, eu acabei escolhendo o curso um pouco por exclusão. Foi a primeira coisa que eu fiz, eu tirei as matérias que eu não gostava. E acabei parando ali em ciência política. Eu tinha muito interesse por temas que tratavam no curso na época. Mas eu confesso que eu entrei sem essa visão do que poderia ser feito e o que de fato um profissional fazia. Então, eu tinha algumas noções ali de mercado, no sentido de possibilidades. Então, eu vislumbrava muito um trabalho mais ou menos a nível de ONU,
uma questão um pouco política no sentido de representação política mesmo. E aí, ao longo da graduação, eu entrei na consultoria júnior da UNB, que é a Strátegos, e aí lá que foi quando eu me aproximei, de fato, com o trabalho de relações governamentais. Então, foi quando eu comecei a me aproximar mesmo dessa agenda, fiz alguns estágios nessa área, mas posso dizer que eu acabei parando no mercado um pouco por acaso, me identifiquei que quando eu ingressei no curso não era meu objetivo inicial, para ser bem sincera, eu nem sabia que tinha essa possibilidade. Aí, hoje em dia, eu gostei, tanto é que estou há 10 anos aqui. Acho que, como toda profissão, tem seus altos e baixos, tem seu ponto positivo e seu ponto negativo, mas sou feliz com esse trabalho que eu desenvolvo aqui. Sobre a sua pergunta do trabalho em relação à dificuldade por ser mulher, eu não acho que é a carreira mais difícil para quem é mulher, mas de fato tem suas particularidades, como toda e qualquer profissão. Então, tem algumas situações que a gente passa no próprio legislativo, em algumas reuniões com autoridades, que a gente tem que estar sempre com um pouco de cuidado. Mas eu não acho que seja nem mais nem menos do que já acontece com outras profissões também. Maravilha. Cauê? Bom, boa tarde, Raquel. Mais uma vez queria agradecer pela sua vinda aqui e parabenizar pela sua carreira. A minha pergunta vai sobre tendo em vista a carga negativa do lobby, como que é o trabalho de relações governamentais na prática? Bom, Cauê, acho que ainda tem muito preconceito em relação à profissão. Então, isso tem mudado um pouco. Então, foi até uma das questões que a gente abordou durante a visita dos alunos aqui da ESPM no escritório. Porque antigamente você não era tão reconhecida a profissão assim. Então, até nas empresas, quando você tinha um profissional de relações governamentais, normalmente era uma pessoa que tinha não uma formação nessa área, uma graduação, mas era uma pessoa que se comunicava muito bem, que entendia muito bem da empresa, que fazia bem esse relacionamento em nome da empresa. Isso tem mudado um pouco. Então, hoje a gente já vê que as empresas estão mais consolidadas com os profissionais dessa área, então eles têm privilegiado formação, você já tem cursos de especialização, você tem mestrados voltados para o setor, cursos específicos voltados para o setor. Então, isso tem gerado uma maturidade, o que ajuda a tirar essa carga negativa em torno da questão do lobby. Eu falo que quem carrega esse preconceito em torno do lobby é porque, de fato, não tem conhecimento do que a profissão faz, que nada mais é do que você fazer um trabalho de defesa de interesses, né? Eu já ouvi uma vez que a gente faz um trabalho para executivo e legislativo que é semelhante ao que o advogado faz para o judiciário. Então, acho que tem um pouco a carga negativa e o preconceito, eles estão muito atrelados à questão do desconhecimento e da falta de informação. Mas eu vejo ao longo dos anos que isso tem mudado muito para um amadurecimento mesmo do setor. Maravilha. Vou aproveitar que a palavra voltou aqui para mim e me ocorreu nesse episódio em que a gente está querendo tratar e oferecer basicamente diferentes perspectivas iniciais de RealGov para quem está nos escutando. Você falou que caiu até por um acaso e eu queria saber o seguinte, agora passado 10 anos e já tendo a oportunidade de liderar a equipe, para quem for para essa área, quais são, digamos assim, as habilidades comportamentais as soft skills que são importantes para atuar nessa área, e do ponto de vista formativo, quais são os pontos importantes em termos de conhecimento teórico, os conhecimentos conceituais que podem ajudar quem tiver interesse em trabalhar com política, quem tiver interesse em trabalhar com representação de interesse deveriam ter? Bom, boa pergunta, Fábio. Eu acho que tem, primeiro, nas questões de formação. Muitas vezes a gente tem uma distância no que é aprendido dentro da faculdade, aquela parte do teórico e do prático. E isso, quando a gente fala do nosso executivo, do nosso legislativo, isso é muito verdade. Então, muitas vezes, quando a gente está falando de uma discussão do próprio regimento interno da Câmara dos Deputados, do Senado, ele funciona, ele está escrito de um jeito na teoria,
mas na prática você tem os acordos, você tem puxadinhos, você tem negociações feitas em cima da hora. Então, acho que numa questão de formação, eu pontuaria que tentar entender um pouco da prática é muito importante. Então, assistir sessões do plenário, assistir audiências públicas, saber de fato como acontece no dia a dia da Câmara e do Senado é muito importante, é tão importante quanto está bem embasado com a teoria. A gente precisa saber mesclar isso muito bem. E acho que tem algumas competências também que são fundamentais, como a questão do próprio inglês. Então, hoje, é uma necessidade muito pelo perfil, tem empregos que precisam mais, empregos que precisam menos, mas a gente está falando ali de mercados que acabam se impactando, você tem empresas que precisam reportar para a matriz, então é uma necessidade do dia a dia, e tem uma questão também de relacionamento. Então, é importante você também ter uma facilidade em questões de relacionamento. Então, muitas vezes você precisa separar a sua opinião pessoal. A gente sempre fala aqui no trabalho que tem a opinião CPF e a opinião CNPJ, né? Porque muitas vezes você vai apoiar um cliente ou você vai atuar em prol de uma causa que não necessariamente é aquilo que você defende pessoalmente. Claro, isso não vai acontecer em todas as profissões. Você pode ter um trabalho mais alinhado com alguma causa específica, mas, por exemplo, no caso da consultoria, muitas vezes você está traçando uma estratégia em cima daquilo que o cliente necessita, não necessariamente de uma causa que você acredita. Então, acho que esse é um dos desafios que eu já coloco do setor. E aí, um outro desafio que eu acho que tem no setor também a gente está falando de um setor muito dinâmico. E aqui no Brasil isso é muito verdade. Então, a gente é muito moldado por questões externas que elas fogem do nosso planejamento inicial. Então, isso pode acontecer tanto por questões macropolíticas, como, por exemplo, recentemente teve aí a taxação do presidente Trump, como que isso impacta o negócio. A gente tem cenários da pandemia de Covid, da crise dos caminhoneiros, que elas não necessariamente estão mapeadas e elas acabam impactando todo o nosso dia a dia de trabalho, mas você também tem questões menores que elas vão impactar na sua rotina. Então, por exemplo, como eu sou da área da saúde, eu acompanho muito o Ministério da Saúde. E aí, às vezes, a gente pega o ministro dando uma coletiva. Você precisa parar tudo que você se programou para fazer durante o dia, porque aquela coletiva é mais importante. Então, a gente tem adaptações no dia a dia que a gente precisa fazer, que elas são parte da nossa rotina e que elas acabam fugindo um pouco do controle. Isso também funciona um pouco com a rotina de trabalho. Então, por exemplo, terça e quarta são dias que o Congresso concentra muito das votações, tanto em comissões como nos plenários. Então, são dias mais cheios. Às vezes, a votação no plenário vai até 11 horas da noite, até meia-noite. Em compensação, na sexta-feira à tarde, já o pessoal reduz um pouco o ritmo. Então, acho que são algumas das características que elas vão moldando o nosso dia a dia, a nossa rotina e que estão fora do nosso controle. Maravilha. A palavra volta para vocês agora. Então, Raquel, eu queria fazer uma pergunta para você, entrando já mais nessa parte na prática. Quando muda o governo, como muda a postura, como você articula com governos diferentes? Como teve no caso que antes era o Bolsonaro, em 2022 mudou para o Lula. Como foi? Eu acho que isso é um desafio, Heitor, para qualquer área que a gente trabalhe, não só em consultoria, mas nos trabalhos de assessoria também, nas próprias empresas. E você primeiro faz um exercício de você fazer uma leitura daquele governo, então o que representa aquele governo, se você trabalha em algum setor específico, o que representa aquela mudança para você, faz uma análise de quais são os indicativos que aquele governo está dando, então puxando de novo aqui para o meu lado, que é o lado da saúde. Se a gente está falando de uma eleição no ano que vem, em uma eventual vitória do Lula, reeleição do Lula, para onde a saúde deve ir,
em uma eventual vitória da direita, para onde a saúde deve ir, o que deve ser priorizado. Acho que esse é um exercício que começa a ser feito muito antes das eleições de fato. E a partir dessa análise, desse entendimento, a gente começa a traçar o nosso planejamento. Eu acho que uma coisa importante do lobby é que ele não é mais aquele lobby de anos atrás, que muitas coisas eram resolvidas na amizade, no companheirismo, no jeitinho brasileiro. Não, hoje a gente está falando de uma profissão sólida e bem estabelecida. Então, o profissional de relações governamentais, quando ele vai fazer lobby, ele precisa estar bem embasado. Então, ele precisa levar dados que comprovem aquilo que ele está falando. Ele precisa apresentar estudos, o impacto daquelas medidas. Então, esses são pontos que eles vão acontecer em qualquer um dos governos. O que eu acho que na prática acontece é que você vai ter que modelar um pouco mais o seu discurso, dependendo de quem for o ator que você estiver falando. Então, como que você prende a atenção daquele stakeholder que é tão importante para você? Então, se a gente está falando de um governo mais da esquerda, você vai puxar talvez por uma questão um pouco mais social, como que aquilo conversa com a base eleitoral dele. Se a gente está falando de um governo mais de direita, como que aquilo cria um senso de pertencimento daquela pessoa. Então, acho que passa por uma etapa aí de entendimento, de análise, para depois uma adaptação da sua estratégia. Raquel, vou voltar. Desculpa os alunos eu cortar aqui, é só para pegar um gancho e como a gente quer gerar um documento de entendimento mais do que um simples vídeo, aproveitando a sua expertise. Você comentou que basicamente o setor mudou muito. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa mudança, né, que eu acho que é dos perfis e de pessoas que tinham efetivamente contato para a área se abrir um pouco mais, se procede esse retrato e ser uma área não só mais técnica, mas disposta a treinar as pessoas. Eu queria saber se está correto e se é esse o retrato, ou se tem mais detalhes. E eu queria te ouvir um pouco, por que você acredita que mudou? Foi a profissionalização per se ou também fatores externos como a Lava Jato, que acabou, a despeito de toda a polêmica, aumentando muito o custo para atuações mais antigas? Então, são essas duas perguntas. Queria que você detalhasse um pouco mais essa mudança na área e se, sobretudo, isso contribuiu para trazer mais jovens e quais são os possíveis fatores que ajudam a explicar essa mudança? Bom, vou começar de trás para frente, Fábio. Eu acho que fatores que ajudam a entender essa mudança. Tem fatores externos, como a própria Lava Jato, que coloca essa atuação antiga em xeque, questiona essa atuação e joga luz em cima desse profissional, né, do lado negativo, mas acaba chamando a atenção para aquela profissão. Mas acho que tem fatores externos também que mostraram a importância e a necessidade daquele profissional. Então, por exemplo, como a gente viu aí recentemente, na greve dos caminhoneiros, que aconteceu alguns anos atrás. As mudanças que o Congresso discute, o Executivo, tanto federal como estadual, elas podem impactar as empresas drasticamente. Eu acho que isso foi ficando muito visível para a empresa ao longo dos anos. Então, a gente está falando tanto de uma mudança externa que ela demanda essa atividade de relações governamentais, mas também de discussões de projeto de lei que elas acabam impactando a empresa de maneira maior ou menor. E aí, quando eu falo impactar a empresa, é impactar tanto os negócios, mas também financeiramente. Então, um projeto de lei que não é acompanhado, ele pode acabar te gerando um prejuízo de um valor considerável. Então, eu acho que foram fatores que cobraram que as empresas tivessem esse relacionamento, né? Tivessem essa atuação de fato. E aí eu acho que quando a gente olha para trás também, os profissionais de relações governamentais, eles foram demonstrando resultados, e muitas vezes resultados positivos. Então, isso também contribuiu para que a área fosse mais bem vista dentro da empresa, para que a área recebesse mais valor. E aí eu acho que isso, né, indo para a sua primeira pergunta, isso vai colaborando para aquela profissionalização do mercado, até porque a gente tem visto os próprios concorrentes, né? Então, as empresas têm visto os concorrentes
aprimorando sua área de relações governamentais e ninguém quer ficar para trás. Então, acho que só para trazer um dado do setor, o Anuário Origem de 2024, que é um compilado aí de dados do setor, ele traz que em 2019, por exemplo, a gente tinha cerca de 22% da área de relações governamentais com mais de 6 pessoas. Em 2024, essa porcentagem muda para mais de 46%. Então, repara que em alguns anos, as áreas de relações governamentais da empresa, no geral, elas cresceram de maneira considerável. Eu acho que isso é tanto por uma necessidade, mas por resultados positivos que esses profissionais têm demonstrado aí nos últimos anos. Maravilha. Quem vai agora? Posso? Bom, Raquel, você comentou como é dinâmico trabalhar nesse setor no Brasil e com isso eu queria saber se a aplicação da Magnitsky sobre o ministro da Saúde influenciou no dia a dia, como afetou e como que isso se desenrolou. Olha, para ser sincera, assim, no nosso dia a dia, no meu dia a dia específico, né, aqui da minha equipe, não teve um impacto tão direto, porque eu acho que a forma com que o governo lidou fez com que não tomasse uma proporção tão grande. Então, quando chegou a sanção em cima do ministro, da família do ministro, o cenário já estava um pouco dado. Aqui, no caso do setor de saúde, a gente acompanha pelo perfil dos nossos clientes muito o que pode acontecer. Então, como nossos clientes são, em sua grande maioria, empresas multinacionais, eles não é o foco produzir no Brasil e vender para fora. Então, eles não tinham uma aplicação de sanção direta. Mas a gente estava acompanhando outras movimentações que podiam acabar impactando o setor. Então, você priorizar outros mercados que não de governos americanos, você trazer outras questões para discussão, como as discussões envolvendo propriedade intelectual. Então, acho que o nosso trabalho aqui foi mais mapear o que poderia acontecer e qual a chance de fato disso acontecer. Então, acho que era mais um exercício nesse dia a dia. E aí eu posso fazer um comparativo que isso é diferente, por exemplo, para a nossa equipe aqui que acompanha o setor de alimentos e bebidas. Porque eles tinham clientes que estavam sendo impactados de maneira direta com a taxação. Então, acho que uma coisa legal do setor também é que o setor pode mudar de maneira bem expressiva, dependendo do momento e do impacto que as medidas têm em cima daquele setor. Então, às vezes, com a minha equipe, a gente está acompanhando um tema super aprofundado que outro setor aqui na empresa nem sabe o que é. Então, acho que isso também muda um pouco pela atuação que a gente costuma ter e pelo setor que a gente vai se aproximando ao longo da carreira. Beatriz? A minha pergunta é: como você acha que a gente poderia fortalecer o diálogo entre o setor público e o setor privado, especialmente na área da saúde? Beatriz, essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que muitas vezes o governo precisa do setor privado e o setor privado precisa do governo. Então, no geral, é para ser uma relação de ganha-ganha. Eu acho que tem alguns desafios no meio, que é você tentar achar o meio termo que vai agradar os dois, porque normalmente o governo quer um pouco mais, a empresa não está disposta a tanto, ou o contrário também acontece. Então, eu acho que, como profissional de relações governamentais, o nosso papel é entender para onde o governo está olhando, o que ele está fazendo de fato, o que é prioridade para o governo, e como você pega a agenda do seu cliente e transforma ela numa agenda de interesse do governo de fato. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui para os nossos clientes. Às vezes o cliente fala assim: eu quero que você consiga uma reunião com o ministro. E aí a gente fala: sim, mas o que você quer levar para o ministro? E aí o cliente fala: não, eu quero só apresentar o meu diretor. E aí eu tenho todo um trabalho de falar bem assim: olha, veja bem, o ministro tem muita coisa para fazer. Você precisa também oferecer alguma coisa para o governo de alguma maneira, né? Então, acho que esse é um pouco o trabalho do profissional de relações governamentais, é entender o momento que o governo está,
o que está no radar dele e como que você encaixa a prioridade do seu cliente ou da sua empresa para ela de fato ser atrativa para o governo. Porque a gente precisa pensar que tanto o executivo como o legislativo, eles estão lidando com 1000 questões e problemas ao mesmo tempo. Então, para onde eles vão olhar primeiro, né? O que de fato vai chamar a atenção deles? O que eles vão, dentre ali as 10 coisas que eles têm para fazer, o que eles vão colocar como atividade número 1? E aí é importante você, como eu já falei, entender as prioridades e também entender os atores que vão de fato mobilizar aquela agenda. Será que é de fato o ministro? Ou será que é mais efetivo a gente trabalhar com um secretário, com um diretor que vai de fato conseguir fazer rodar aquela agenda que é necessária? No caso da saúde, hoje, eu posso dizer que a grande prioridade do Ministério é o programa Agora Tem Especialistas, que foi lançado aí pelo presidente Lula, já tinha sido lançado na época da ministra Nízia, foi relançado pelo ministro Padilha junto com o presidente Lula com algumas reformulações no programa. E o ideal é você conseguir casar o que o seu cliente quer trabalhar dentro dessa agenda, porque não adianta eu pegar uma agenda que não é prioridade para o governo e achar que o cliente vai conseguir colocar ela na esfera pública e colocar ela no centro do debate. Então, é importante a gente casar esses dois cenários. Para você, como é liderar uma equipe e projetos que envolva diferentes países da América Latina? Como você lida com as diferenças culturais? Olha, bom, no meu caso é mais simples porque eu sou responsável só por Brasil, mas quando a gente entra num projeto que tem questões de outros países envolvidos, eu acho que é fundamental você ter um alinhamento de equipe e entender as particularidades daquele país. Então, aquilo que eu falei no começo, de assim, é importante a gente entender como funciona na teoria e como funciona na prática, eu acho que isso vai fazer diferença no resultado que a gente vai colocar. Então, aqui no Brasil, a gente tem no regimento funciona de um jeito, na prática vai funcionar de outro. Como que isso está impactando a análise que eu preciso fazer? Isso também vai se aplicar para outros países. Além disso, eu acho que é importante a gente também desenvolver uma visão regional. Então, conseguir olhar, está tendo alguma movimentação, por exemplo, na Argentina, que ela pode acabar respingando aqui para o Brasil, ela pode acabar impactando os meus clientes. Tem tido alguma movimentação na Colômbia que eu preciso ficar atenta. Então, acho que essa leitura regional, ela também é fundamental para conseguir fazer esse trabalho mais integrado de região. E sem contar a atuação de organismos multilaterais. Então, no caso da saúde, por exemplo, a gente está acompanhando aí as movimentações da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, né, da OMS, da OPAS, são fundamentais porque elas vão traçar diretrizes que muitas vezes os países acabam usando de referência para sua definição de políticas públicas também. Posso aproveitar e atravessar antes de devolver a palavra para os estudantes, pegando um gancho no que você falou, Raquel. Você disse que a Prospectiva e entre outros escritórios grandes estão, além da atenção Brasília, a atenção em nível subnacional. E você falou das diferenças culturais, das diferenças regionais. Elas valem para dentro do Brasil também, né? Porque uma coisa completamente diferente você lidar com uma legislação que está sendo produzida na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e acredito que outra é quando você pega uma Câmara de Vereadores no interior de um estado menor e com menos poder econômico. E se não for abusar, já abusando, também é muito comum a gente ouvir a seguinte frase, que o São Paulo, ou quem está em São Paulo, tem dificuldade em entender o resto do Brasil, e a contrapartida é verdadeira, né? O resto do Brasil muitas vezes tem dificuldades de entender como é que as coisas se processam aqui em São Paulo. Então, como é que funcionam esses elementos dentro do dia a dia de quem trabalha com HelpGov? Fábio, essa é uma excelente pergunta, porque de fato a gente tem dinâmicas diferentes nos estados e nas capitais, funcionamentos diferentes das casas, então é um desafio. A gente tinha uma colega aqui que era gerente de subnacional, que ela brincava que você tinha
27 países dentro do Brasil, então eram 27 regimentos diferentes, cada um com a sua dinâmica, cada um solta o diário oficial em um horário, cada um funciona mais em um dia da semana. Para vocês terem uma ideia, a gente não é a maioria, mas até hoje tem estado e casa legislativa que não tem site, então tem que pegar o telefone, ligar lá para saber a tramitação de um projeto de lei. Então, acho que esses são alguns dos desafios. Mas a gente também vê muito um estado influenciando o outro. E aí acho que tem duas coisas relevantes nisso, né? Uma é que eu brinco aqui que muitas dos projetos de lei, eles vão como um dominó. Então, se um deputado estadual ou um vereador apresenta um projeto de lei e ele faz sucesso, então ele ganha respaldo na mídia, pode esperar que assim é uma questão de tempo até aquele texto começar a ser replicado em outros estados. E aí eu acho que esse é um grande desafio para o profissional de relações governamentais. Então, para citar um exemplo recente, teve o caso da proibição dos canudos de plástico. E aí tinha toda uma questão envolvida da vida marinha, das tartarugas. Se não me engano, acho que ganhou mais espaço no Rio de Janeiro, mas quando a gente viu, vários dos estados estavam aplicando e replicando esse projeto de lei. Então, se você pega uma empresa que trabalha com isso, que ela é diretamente impactada por isso, a vida dela muda do dia para a noite, né? Porque a gente está falando antes de uma questão que você não é uma questão para você, ou é uma questão em um estado, e você não controla aquilo a tempo, e de repente todos os estados estão debatendo um projeto que vai impactar de maneira séria o seu negócio. Então, acho que tem esse. É um ganho de escala muito rápido. E além disso, a gente tem algumas características particulares dos estados que eles acabam direcionando um pouco algumas políticas específicas. Então, por exemplo, às vezes é o caso que você tem uma autoridade daquele estado que tem um parente com determinada doença, então começa a chamar atenção em torno daquilo. Ou você tem um hospital em um determinado estado que faz um trabalho legal e chama atenção em torno daquilo. Então, aquilo vira uma questão dentro do estado, e que não necessariamente é uma questão ainda nacional. Então, além da gente ter as diferenças de regimento, de funcionamento das casas, tem particularidades dos estados que a gente precisa estar atento, questões culturais mesmo, porque um determinado problema pode tomar proporção maior ou menor dependendo do estado que ele está. E aí acho que é importante ter também essa leitura daquele funcionamento do estado. Acho que só para fechar um ponto interessante, na época da pandemia, eu acompanhava o setor de alimentos e bebidas, e eu posso dizer que assim, foi uma completa loucura na época, porque a gente tinha clientes que tinham fábricas locais e os governadores e alguns prefeitos começaram a editar os decretos do isolamento social do dia para a noite. Eram decretos assim que fechava o funcionamento da fábrica. Então a gente tinha que monitorar para dar tempo da equipe ir lá e conseguir deixar a fábrica produzindo. Aí você mantinha o funcionamento da fábrica com todas as restrições necessárias, mas no decreto estava proibido o transporte público. Então você tinha que fazer aquele trabalho de falar assim, olha, para a fábrica funcionar, o funcionário precisa chegar. Então era quase que um movimento cascata e cada estado fazia a sua iniciativa em uma hora diferente e do dia para a noite. Então acho que foi um dos períodos mais desafiadores que eu passei como profissional do setor mesmo, porque foi realmente um período de uma atividade intensa e bem diferente, que assim, do dia para a noite tudo podia mudar. Maravilha. Quem é o próximo? A Bia? Bom, eu queria... É uma pergunta um pouco mais olhando para o futuro e mais específica no setor da saúde. Eu queria saber quais são os temas mais emergentes. Então, tipo, se você acha que a inteligência artificial tem espaço e como que isso está se desenvolvendo. Acho que sim, Cauê, acho que tem espaço. Não consigo ver nenhum setor que a inteligência artificial não tem espaço. Então, a saúde
também é uma delas. Eu acho que um dos desafios que o Brasil vive, não só na saúde, mas em diferentes setores, é você regular a inteligência artificial de um modo que você não ingesse a atuação e os benefícios da inteligência artificial em cima daquele setor. Então, eu acho que na saúde a gente vai ver uma questão um pouco parecida, né? Então, por exemplo, como que você usa a própria telesaúde para você otimizar o atendimento daquele paciente, então, para você conseguir facilitar não só o atendimento, mas o encaminhamento daquele paciente, se for o caso, mas ao mesmo tempo que você preza por um atendimento de qualidade. Como que você faz isso sem sobrecarregar os planos de saúde, se a gente estiver falando da saúde privada? Então, eu acho que são alguns desafios que a gente tem, e que não só o setor da saúde, mas todos vão precisar monitorar e ficar atentos aí para como que a gente usa de uma maneira benéfica para a sociedade sem engessar aí o trabalho das entidades mesmo. Raquel, a gente vai para a última pergunta, já aproveitando para agradecer mais uma vez o seu tempo e a sua gentileza. E aí eu vou, para facilitar nessa última pergunta, que a gente tem pouco tempo, você, quando nos recebeu em Brasília, você preparou alguns dados que são muito interessantes. Então, eu vou pedir só para a gente finalizar com eles. Basicamente, quando a gente pensa na distribuição de tempo na carreira dentro de HelpGov e aquela escalinha de tempo em setores e basicamente rendimentos, se você puder fazer um arrazoado para quem tem interesse no setor, saber basicamente quais são os rendimentos iniciais, em quanto tempo ocorrem as mudanças de setor, a gente agradece. E aí, mais uma vez, agradecer muitíssimo pelo seu tempo, pelo compartilhamento de experiência aqui com a gente. Sempre que tiver em São Paulo, por favor, avise, a gente te recebe para tomar um café aqui. Obrigado, viu, Raquel? Imagina, Fábio, obrigada a vocês. E aí eu acho que eu vou responder essa sua pergunta retomando um pouco um ponto que eu falei no começo, até para ele não ser, para quem entrar na profissão ou tiver na profissão não falar que eu estou mentindo. Eu falei que o setor é muito dinâmico e ele de fato é, mas isso não exclui as atividades de rotina que precisam ser feitas. Então, a gente tem toda uma atividade de monitoramento que ela precisa ser feita todo dia e que ela é praticamente sempre igual. Então, você tem ali todo dia, né, de segunda a sexta, você tem a publicação do Diário Oficial e aquilo precisa ser lido, que é onde o executivo vai colocar ali portarias, mudanças de pessoas, leilões, licitações e outros pontos-chave. E você tem todo o monitoramento do legislativo de fato. Então, tramitação de projeto de lei, apresentação de projeto de lei. A gente está falando aí de alguns anos legislativos que a Câmara dos Deputados já registrou mais de 5.000 projetos de lei apresentados por ano. Então, é um exercício diário que ele precisa ser feito e que ele todo dia é igual. Você vai mudar ali o teor do que você está lendo, mas você tem uma base de monitoramento que ela tem que ser feita. Mas, ao mesmo tempo, você tem outras atividades mais dinâmicas, né? Então, acho que para citar aí esses dados que eles vieram também do Anuário Origem de 2024, você tem aí interlocução com parlamentares, então é você ir em reunião para defender um ponto de vista, você acompanha um evento, muitas vezes não só pelo que vai ser discutido, mas porque os eventos são uma esfera para você fazer relacionamento não só com pessoas do governo, mas também com outras pessoas do seu setor que trabalham na mesma coisa que você. Você tem as reuniões também no executivo, você tem análises de determinados materiais, levantamento de dados, então você precisa estar muito bem embasado para defender um ponto de vista. Então também tem esse trabalho, todo um trabalho de escritório que ele é muito importante de ser feito. E aí eu acho que na rotina, o dia a dia é um pouco nesse sentido, né? Você tem parte do seu tempo que são as atividades de monitoramento, que a gente diz. Terça e quarta funcionam muito, o Congresso funciona muito mais, então é quando concentra ali as reuniões das comissões, audiências públicas, votações em plenário. E você também tem que separar
um tempo do seu dia para estar atualizado nas questões de jornal e para fazer esses trabalhos de análise, mapear quem você precisa falar, por que que você precisa falar, o que que você vai levar para aquela pessoa. Então, acho que é um pouco esse o mix que a gente tem no dia a dia dentro da nossa rotina. É isso. Raquel, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Para a nossa audiência, muito obrigado por acompanhar esse primeiro episódio da temporada do Legiscast 2025. A gente se vê. Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.